Estamos hoje aqui em Umuarama, primeiro com muita alegria, satisfação, ao lado das lideranças políticas, o prefeito Celso, vereadores, deputados que representam esta região e vir aqui anunciar mais investimentos. Só hoje estamos anunciando cerca de 36 milhões de reais para Umuarama, dentre recursos para infraestrutura, com pavimentação asfáltica, recursos para a saúde, mais veículos, 6 milhões e 600 mil reais para o aeroporto regional de Umuarama, para que com esses investimentos possamos fazer obras que garantam operação de aviões comerciais. Como nós já acertamos em questões tributárias com a Companhia Aérea Azul, que já opera no município de Ponta Grossa, poder expandir aqui para Umuarama, para Guarapuava e para Pato Branco. E Umuarama, dependendo dessas reformas, teremos aqui uma linha comercial da Azul. Então, os investimentos são altos, demonstra também o respeito aos municípios do Paraná, o caráter municipalista do nosso governo e também, de forma muito clara e inequívoca, a saúde financeira do Estado do Paraná. A prova de que o ajuste fiscal que nós fizemos foi bem sucedido e hoje nos permite, ao contrário da grande maioria dos estados brasileiros, nos permite vir aqui fazer investimentos substanciais e vigorosos em Umuarama, bem como toda a região. Sobre a duplicação da BR-323, em agosto, o governo afirmou que iria rescindir o contrato com a construtora Odebrecht. Já foi rescindido esse contrato? O governo vai assumir a obra, há previsão? Veja só, eu recebi, não me lembro o mês, as lideranças aqui da região, os prefeitos da região, os vereadores, clubes de serviço, até o Dom Anuar, arcebispo de Maringá, os deputados, e lá eu deixei claro, quem sabe até valeu a pena toda essa demora, porque antes nós faríamos uma parceria público-privada e teria daí cobrança de pedágio, porque seria como uma concessão mais ou menos, e depois houve o problema com a Odebrecht, que era a principal acionista, a principal empresa que fazia parte do consórcio que venceu a licitação e, assim como em todo o Brasil, as maiores empreiteiras tiveram problemas e não tiveram acesso a recursos de financiamento. Notificamos diversas vezes o consórcio, não atendeu, não conseguiu, aí nós partimos para a rescisão do contrato há mais de um ano. E a ideia que nós tivemos em função do ajuste fiscal, temos dinheiro em caixa, e eu anunciei lá no Palácio Iguaçu para todas essas lideranças que nós faremos a obra, que é grande, com recurso próprio. Então a população sai ganhando, porque não terá praças de pedágio para cobrança de tarifa. Quando a duplicação começa? Nós temos que vencer toda a burocracia de uma administração pública. Não é fácil como uma empresa que vai lá, contrata e faz. Tem uma série de requisitos e nós estamos nesse momento numa arbitragem, numa câmara de arbitragem, discutindo o valor a ser pago pelo projeto existente. E o projeto não tinha termo de referência, porque não era com o poder público, era com uma empresa da iniciativa privada, um consórcio privado. Então agora estão fazendo o termo de referência. A expectativa, é duro a gente hoje no poder público fazer previsões, mas eu vou falar aqui, a expectativa que eles nos deram é no final desse mês estar pronto o projeto. E daí pronto para fazer a licitação, acreditamos até dezembro. Mas enfim, esta obra, a duplicação da 323, é uma decisão inadiável do meu governo. Nós vamos fazer a duplicação da 323. Qual o trecho duplicado? Bom, vamos começar primeiramente, até para atender a demanda da região, nos trechos mais congestionados. Lá de Paissandu, se eu não me engano, até Água Boa, é isso? Ponte do Rio Ivaí, aqui no entorno de Umuarama, é isso, Nelson? Enfim, os trechos mais congestionados primeiramente, e depois conclui toda a obra até Francisco Alves. São mais de 200 quilômetros? São mais de 200 quilômetros a serem, 220 quilômetros a serem duplicados. Governador, tem alguns problemas com relação ao setor de educação. Em Cianorte, por exemplo, escolas com obras paralisadas há muito tempo. O que dizer para a comunidade escolar? Bom, nós tivemos alguns problemas, veja só, em função de desvio que houve, mas acho que não é esse o caso. Mas também muitas empresas que fazem a obra vão à falência e a obra fica paralisada. É o que dizia há pouco da administração pública, das dificuldades. Temos que fazer uma nova licitação, cumprir todos os requisitos para reiniciar esta obra.
É só me passar o nome da obra, se é que já não está no nosso núcleo de educação, para ser rapidamente retomada. Dinheiro tem, não é problema de dinheiro. Nós estamos aí com um programa maravilhoso, toda a comunidade escolar recebeu muito bem este programa Escola 1000 escolas sendo reformadas, além das outras, que tem grandes reformas. E lançamos outro com mais 1000 escolas para serem reformadas. Então o problema não é dinheiro. Ontem eu ainda estive, anteontem, na Secretaria de Educação, lançando um grande aplicativo para os nossos alunos surdos, e lá eu ouvi mais um número que me orgulhou bastante. Em 2010, só para dar um exemplo, se investia no ensino especial, pessoas com deficiência, 32 milhões de reais por ano, em 2010. Quando eu assumi em 2011, saltou este número para 280 milhões de reais, quase 10 vezes mais. E hoje, mais de 700 milhões de reais por ano são investidos no ensino especial. Aí eu posso dizer a vocês que quadruplicamos o repasse aos prefeitos para cobrir gastos com transporte escolar, os alimentos da merenda escolar são incomparáveis ao que acontecia no governo anterior. Resumo dizendo o seguinte, na educação, para mostrar que o problema não é dinheiro, não tem estado no Brasil, podem checar, que investe como o Paraná 35% das receitas correntes líquidas, 35% em educação. Então mostra que neste governo, de fato, a educação tem sido tratada como prioridade. Governador, para ficar claro, nessa questão da 323 ainda, quais são os primeiros trechos, quantos quilômetros serão duplicados e quando será feita a licitação? Nelson, eu vou pedir para o diretor do DR, o engenheiro Nelson Leal, dizer para vocês com mais detalhes e com mais precisão. Sim. Tá bom, então pode. Então, a delegacia que teve a situação na semana passada vai ser reconstruída, vai ser desmanchada, reformada. Qual é a ideia do governo do Estado? A ideia, antes de vir para cá, eu encontrei, estava lá em reunião no Palácio, o secretário de Segurança Pública, o delegado federal Wagner Mesquita, que me disse que está tudo pronto para iniciar a reconstrução desta delegacia no regime de emergência, né? Então, vencidos os trâmites burocráticos, é começar o mais rápido possível a reconstrução dessa delegacia. Mas, de qualquer forma, grande parte dos detentos já foram transferidos para a penitenciária de Cruzeiro do Oeste. E aqui no caminho, os deputados me diziam de uma outra proposta, que talvez seja mais interessante, eu vou estudar a viabilidade em função do prazo de execução, de construirmos uma nova delegacia fora da cidade. É o que as pessoas sempre desejam. Eu fiz isso em Cascavel, em várias outras cidades, é um transtorno diário para a população, e o prefeito estaria disposto, o Celso, a nos dar o terreno para a construção. Então vamos ver qual proposta é mais viável em função da urgência de se reconstruir uma delegacia. Sobre a reforma, o governador fala em breve, esse mês ainda, esse ano? Esse mês ainda. A reforma é o mais rápido possível. Sobre a rodovia entre Porto Rico e Porto São José, o governador deve estar lá na região amanhã também. Vai receber asfalto? Há uma previsão de investimento para a região de Paranavaí? Nós estamos anunciando amanhã, né, Nelson? A ordem de serviço, a licitação já ocorreu. Amanhã eu dou ordem de serviço para imediatamente começar as obras de asfalto entre Porto Rico e Porto São José. É uma expectativa muito antiga, isso é um financiamento também do Banco do Brasil. E para se ter uma ideia, volto no assunto do ajuste fiscal. É a primeira vez na história, no Brasil inteiro, que o Banco do Brasil dá um financiamento sem a necessidade de aval, em função da boa situação e a capacidade de pagamento que tem o Estado do Paraná hoje. Então, esta é mais uma obra ao lado da PR-466 em Guarapuava, e também a rodovia dos minérios será também com recursos do Banco do Brasil um financiamento. Governador, com relação aos salários dos servidores públicos, serão reajustados no ano que vem? O governo vai manter congelado? Qual é a ideia? Deixa eu explicar para que não haja nenhuma dúvida em relação a isso. Todos os anos do meu governo, nós concedemos reajuste ao funcionalismo. Praticamente todos os anos acima da inflação. Professores, por exemplo, o reajuste foi em torno de 146%. Não tem registro na história de um governo que deu tantos reajustes ao funcionalismo. Então, é uma demonstração clara, indiscutível, do respeito do meu governo e meu pessoalmente com os servidores públicos. No ano passado, momento de crise nacional, todos os estados, todos sem exceção, o reajuste ao funcionalismo foi zero. Sabe quanto nós demos no Paraná? 10,67% de reajuste. E neste ano, atendendo uma solicitação das categorias do funcionalismo do Paraná, que me fizeram no ano passado, que a prioridade deles era implantação de promoções e progressões, e foi o que nós fizemos.
1 bilhão e 400 milhões de reais nós estamos investindo para implantar promoções e progressões, que é mais interessante ao servidor público, porque não tinha condição de pagar os dois. A database no começo do ano previa um reajuste com 2 bilhões e 100 milhões de reais, mais 1.400, 3 bilhões e meio. Não tinha de onde tirar esse dinheiro. Então nós priorizamos a implantação de promoções e progressões, e daí, conforme o desempenho da economia, eles sabem disso, nós podemos conceder o reajuste.